Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Fizemos 2 vídeos para melhor entendermos o livro de Juízes. E hoje nós vamos começar a folhear o livro de Juízes para entender a sua organização. E assim pensarmos, estamos estudando essa parte, mas depois vem aquela outra, que assim o livro vai ficando completo. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos melhor a Sagrada Escritura. Pegue sua Bíblia, livro de Juízes. Você vai ter no primeiro capítulo, segundo a Bíblia de Jerusalém, a primeira introdução, que vai no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 5. Aí começa a segunda introdução. Por que disso? Porque o livro ele tem uma redação muito longa e bastante complicada. É um livro que o escrito dele não foi feito de uma vez, linearmente, sabe? Alguém que pegou, mas são por muitas mãos, em muitos períodos e por grupos diferentes. Tanto que num determinado momento você tem um determinado personagem mais forte, que é de tal tribo, depois de outro e assim por diante. A segunda introdução, capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. E já no capítulo 3, versículo 7, você tem a história dos juízes, 12 juízes, que vai até o final do capítulo 16. No capítulo 17, você já tem os apêndices, que são histórias escritas bem depois, incluídas aqui posteriormente, provavelmente após o exílio da Babilônia. Quando você pega na história de Juízes, são 12 juízes, 6 juízes maiores, que têm bastante coisa escrita, e eles têm uma particularidade, eles são libertadores. O povo sofreu uma invasão de um dos povos vizinhos que nós falamos, desses que migraram ou estão tentando recuperar o seu território, e eles libertam o povo. E já você começa o primeiro, Otoniel, depois Aode, um pouco mais, depois Angar, um versículo, depois Débora, já no capítulo 4. Aí você tem o capítulo 4, o capítulo 5 com o cântico de Débora, o capítulo 6 já começa a história de Gideão com Abimeleque. Então o capítulo 6, que é bem longo, o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e você vai até o capítulo 10. No capítulo 10 você tem os juízes menores, Tola, Jair e Jefté. Aqui já muda um pouquinho porque dele se fala bastante e ele também vai fazer uma campanha contra os amonitas e filisteus, libertando o povo. Desse nós vamos fazer bons comentários. Depois você tem Abezã, Elon, Abdon e Sansão, que encerra o livro. E também não é um juiz, assim, no termo juiz como os outros. E vai o capítulo 14, 15 e 16 inteiro. Assim você tem os 12 juízes para fazer uma referência às 12 tribos de Israel. No capítulo 17 você tem o apêndice, o santuário particular de Mica. No 18, os danitas da tribo de Dan à procura de território, a migração dos danitas. No capítulo 19, o crime de Gabaá, a terra de Saul, e a guerra contra Benjamim. Todo o capítulo 19. Já no capítulo 20, os israelitas se comprometem a vingar o crime de Gabaá, depois nós vamos ver. E no capítulo 21, o remorso dos israelitas, ou seja, foram muito fortes na vingança. E o livro termina no versículo 25 do capítulo 21. Entrando então a história de Ruth, para depois dar continuidade com a história dos livros de 1º e 2º Samuel, que já é a transição para
o período da monarquia. Interessante que em todos esses juízes sempre vai acontecer uma questão muito séria que nós já falamos no vídeo passado. O povo é infiel a Deus, Deus se ira contra esse povo cai na desgraça, num momento onde eles perdem a autonomia política, a autonomia econômica e a governança sobre seus territórios. Deus suscita um libertador que liberta o povo, esse povo volta à paz e eles voltam depois novamente à infidelidade. É um ciclo que acontece. Isso nos mostra bem a dificuldade de um projeto, de você ter um projeto firme. Assim como às vezes é difícil você ser um pai muito bom, um esposo muito bom, tem dificuldades? Tem, mas a satisfação é muito grande de você ver sua família, de você ter o seu relacionamento profundo com a sua esposa ou com o seu marido e assim por diante. Esse povo, ele ronda a infidelidade o tempo todo. No livro de Juízes, isso vai acontecendo. E já o livro, ele começa falando muito claramente da principal questão que ele vai tratar, que é a manutenção do território que foi conquistado. Lembram-se que as tribos do norte e do sul vão e conquistam com Josué o território? Conquistar é uma coisa, manter é algo diferente. E sem fidelidade a Deus, já que Deus promoveu todas as guerras, é difícil. Então, o livro de Juízes, que fala desse período, onde o povo viveu essa experiência de não ter rei, de não ter impostos, de não ter exército, de ter uma escola para todos, de todos ter sua terra, sua casa, sua sobrevivência, as dificuldades. Não vai falar dos pormenores, nós vamos ter isso em outros momentos. Principalmente daquilo que eles trataram nos 40 anos de deserto, que nós já vimos um pouquinho, chamamos de pedagogia de Deus do deserto, mostrando que, para ser uma sociedade diferente, precisavam ter uma cabeça diferente. Se você não mudar aqui e aqui, nada vai mudar. Por isso que o grupo do amor exigente, na sua primeira lei, diz: nada muda se eu não mudar. E isso é verdade. Eu preciso mudar. Por isso que aqueles que saíram do Egito, somente 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Porque às vezes, cabeça dura, não entram novos conceitos e novas ideias. Hoje, nos nossos dias, na nossa vida, parece que é semelhante. Quantas vezes batemos de uma forma, teimosa, turrona na mesma tecla e não mudamos e sofremos. O processo de mudança, ele é desafiador, às vezes difícil, às vezes com idas e vindas, avanços, retrocessos. Mas quando nós queremos mudar para melhor, ele é sempre gratificante, é recompensador. E se não promovermos as mudanças necessárias na nossa vida e no nosso coração, às vezes não colheremos os frutos de estarmos nos aproximando de Deus. No próximo encontro, vamos começar no capítulo 1 do livro de Juízes. Paz e bem a todos!